para mim como uma das possíveis vertentes de trabalho, dentro das possibilidades ali no tema de direitos humanos. Eu já tinha tido algumas outras experiências, mas a partir do meu mestrado, dessa oportunidade internacional, no qual eu estudava em inglês, mas também em francês, eu fui selecionada para ser estagiária durante esse meu mestrado profissionalizante na L'Oréal, na sede da L'Oréal, e eu pude me aprofundar um pouco mais sobre a responsabilidade das empresas em temas de sustentabilidade. Na época, eu trabalhava com comunicação aos consumidores sobre os temas ESG da L'Oréal e como a gente poderia desenvolver uma estratégia que abarcasse, né, diferentes países, diferentes culturas dentro dessa comunicação. Eu trabalhava em inglês e francês naquele tempo, mas também utilizava um pouquinho de espanhol por conta de colegas, né, da América Latina, da Espanha. E depois que eu saí da L'Oréal, eu retornei ao Brasil e eu tive mais esse olhar voltado para o nosso mercado nacional. Eu comecei a trabalhar na Amage, que era uma empresa ali do setor de trading, de agro, né? E durante o ano que eu passei na Amage, eu trabalhei com reporte a investidores, né? Então, eu sempre reportei a stakeholders. Durante a L'Oréal, trabalhei reportando a consumidores e um pouco ao governo ali, a União Europeia. E quando vim para o Brasil, comecei a reportar indicadores ESG para investidores da empresa que eu trabalhava, né? Então, o tema ESG foi permeando a minha vida até eu entrar no Pacto Global, que está do outro lado, ajudando as empresas a melhorar esses indicadores, não só reportando, né, comunicando externamente, mas alavancando as empresas, né, nessa temática. Hoje já tem 2 anos que eu estou no Pacto Global. A gente vai conversar um pouquinho a mais sobre isso, mas é um prazer representar essa cadeira. As empresas brasileiras, elas são cada vez mais engajadas e a maneira que eu vejo o mercado ESG é de grande expansão. Eu sei que aqui no LinkedIn tem muitas conversas sobre se o ESG vai ou não vai sobreviver, se por conta de greenwashing, ESG washing, né, alguns tipos de terminologia sobre o enfraquecimento das práticas, né, falar mais do que fazer, mas o Pacto Global está aqui para fortificar as práticas, né? Então, a gente não está só falando o que a gente faz, mas a gente está criando estruturas para que as empresas possam avançar nessas agendas, né? Então, esse trabalho do Pacto Global que eu represento aqui hoje, acho que vai ajudar vocês a entenderem um pouco mais o que é o mercado ESG, quais são os possíveis caminhos que a gente tem dentro dessa carreira, né? Seja os que eu percorri ou os outros possíveis, e qual a importância também, né, da língua, por exemplo, a língua estrangeira, que hoje eu utilizo no meu trabalho em uma organização internacional, né? A sede do Pacto Global, por exemplo, fica em Nova York, então, para a gente se comunicar com os colegas de lá, a gente utiliza em inglês. Na verdade, todas as nossas redes locais, são mais de 65 redes locais, contando com a do Brasil. E quando a gente fala também de engajamento regional, eu tenho também muitas trocas com empresas da América Latina, né? A nossa gerência fica na América Latina, então inglês e espanhol fazem parte do meu dia a dia como profissional ESG, né? E me ajudam muito. E eu sei que iniciativas como a Lingopass ajudam a aumentar esse acesso ao conhecimento, a democratizar o acesso a línguas, para que a gente consiga cada vez mais ser profissionais internacionais, porque o ESG é um tema internacional, né? Mas acho que essa é a minha introdução. Milagros, eu devolvo aí para você para a gente começar a nossa conversa. Perfeito, muito obrigada, Gabriela. Eu acho que você seria a aluna estrela aqui que fala inglês, espanhol, francês, todos os idiomas que a gente tem aqui. Você seria um super case de sucesso. E eu acho super interessante quando você comenta, principalmente sobre sobre o seu estágio, né, durante o seu mestrado, porque você teve a oportunidade de fazer um estágio já especificamente em responsabilidade social corporativa, né? E aí eu começo a pensar um pouco, quando eu estava estudando, as possibilidades que existiam de um estágio nessa área eram muito poucas, né? Então era bem difícil você conseguir entrar no mercado já dentro dessa área. Então é interessante para a gente ver como que as empresas vão se moldando nessas demandas, enfim, tendências que vão acontecendo ao longo do tempo. Então, é muito interessante ver essas mudanças. Super obrigada por contar para a gente sobre sua trajetória. Acho que muita gente pode se inspirar também com ela.
E agora, para a gente começar o nosso papo, acho que a gente pode começar com algo leve, que você já começou a dar alguns spoilers, que é para você explicar um pouco para a gente sobre o Pacto Global e como ele funciona aqui no Brasil, enfim, também no mundo. Perfeito, Milagros acaba sendo o meu assunto mais falado, meu assunto favorito das palestras que eu falo, o que é o Pacto Global. Mas, em resumo, a gente é uma iniciativa da ONU, né, das Nações Unidas, que foi criada originalmente para dialogar com países, né, essa iniciativa é para dialogar com o setor privado. A ONU foi criada lá no pós-guerra, após-segunda guerra, para a manutenção da paz, e fazer essa relação diplomática entre os países, mas o mandato dela foi crescendo muito. E ali na virada dos anos 2000, o então secretário-geral da ONU, que era o Kofi Annan, ele fez um convite no Fórum Mundial de Davos aos que estavam presentes, né, lá na Suíça, aos CEOs, os representantes de empresas, para que houvesse um pacto entre a ONU e o setor privado, para que a gente pudesse transpor os principais documentos da ONU para as empresas, né? Entendendo o potencial de impacto positivo e negativo de empresas, principalmente multinacionais, né? Era necessário alinhar a agenda delas à agenda do compromisso dos países, porque hoje tem PIB de países menores que é inferior ao lucro, né, ou tamanho de grandes empresas multinacionais. Então, entendendo esse multilateralismo, a responsabilidade das empresas, na virada para os anos 2000, o Kofi Annan criou o Pacto Global, o pacto entre essas duas partes, baseado em 4 pilares. Né? O Pacto Global trabalha com os temas de direitos humanos nas empresas, trabalho decente e crescimento econômico, meio ambiente. E quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala não só de clima, mas também fala de acesso à água, saneamento, a gente fala sobre circularidade e o tema de combate à corrupção. Né? Vocês podem achar que, por alguma coincidência, esses temas se traduzem em ESG, mas o tema ESG, a sigla ESG, também veio do Pacto Global. Essa é uma curiosidade interessante, que Olha. em 2004 foi lançado um relatório que se chama Who Care Wins, do Pacto Global, em parceria com o Banco Mundial, que cunhava esse termo ESG, Ambiental, Social e Governança, né, da tradução do inglês, Environmental, Social and Governance. Então, isso virou um tema do mercado, e o Who Care Wins, ele fala como o tema ESG, ele é benéfico para as empresas, ele não é um gasto desnecessário, né? Ele não é exatamente um problema para as empresas, mais um gasto, um prejuízo, mas sim algo positivo para a perenidade do negócio. As empresas que não têm uma agenda que inclui temas ESG, elas correm mais riscos, né, de serem extintas, de terem crises e problemas. E aí veio o Pacto Global da ONU. Hoje, 24 anos depois, o Pacto Global da ONU é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. A gente tem a nossa sede em Nova York, como eu já trouxe um pouco de spoiler para vocês, mas para que a gente consiga ter uma atuação local, a gente tem redes locais, a gente se espalha em escritórios de redes locais, que podem ser regionais, como a América Latina, ali no Caribe, por exemplo, ou redes nacionais, como é o caso da Rede do Brasil. Inclusive, a Rede do Brasil é a segunda maior do mundo em número de participantes. Globalmente, a gente tem mais de 18 mil empresas participantes no Pacto Global. E aqui no Brasil, a gente contribui com 2.100 participantes, né? Então a segunda maior do mundo, atrás apenas da França, em número de participantes, o que demonstra um engajamento muito grande do setor privado aqui no nosso país com essa pauta ESG. O Pacto Global, ele é, então, uma rede de networking, de boas práticas, de alavancar as empresas em temas de sustentabilidade, né? E a gente trabalha como guia de tudo que a gente faz com 2 agendas. A agenda dos princípios do Pacto Global, que eu expliquei para vocês, que é direitos humanos, trabalho, meio ambiente, combate à corrupção, mas também somos a rede de referências responsáveis pela implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conhecidos como ODS, então até aqui atrás, são 17 objetivos, é uma agenda de responsabilidade compartilhada que foi lançada em 2015, depois dos Objetivos do Milênio, né? É conhecido também como Agenda 2030, e esses 17 objetivos, como eu falei para vocês, são de responsabilidade compartilhada, se desenvolvem em mais de 160 metas, mais de 200 indicadores, no qual o objetivo, né, a meta principal, é gerar desenvolvimento sustentável
no mundo inteiro, né, com base em temas ali ambientais, mas também sociais e de governança, né, porque não olhando de maneira holística, olhando para governos, olhando para empresas, sociedade civil. E o nosso mandato é acelerar, mudar o ponteiro no setor privado, baseado nessa agenda, né, que a gente precisa avançar para gerar desenvolvimento. Perfeito, Gabriela. Super obrigada por todo esse contexto, explicação. Acho muito interessante quando você quando você fala sobre que muitas empresas ainda enxergam o ESG como um gasto, né? E quando, na verdade, o ESG ele nada mais é do que uma, né, para a empresa. E eu acho que o Pacto Global entra muito e transformar essas discussões de ESG em algo que faz mais sentido e que apoia também as empresas, na verdade, crescerem, terem um crescimento mais sustentável, tanto de meio ambiente, social, mas também financeiramente, né? E aí, outro ponto que você falou sobre essa questão, né? Vocês são muito globais, mas vocês atuam de forma local também. E eu vi muito isso no evento que vocês fizeram, não sei nem se foi semana passada ou na outra, né? Que foi o nosso primeiro evento que o Lingopes participou do Pacto Global, e lá tinham assim, uma diferença grande, assim, entre tipos de empresa, tamanhos de empresa, né? Então, essa era a minha próxima pergunta, minha próxima dúvida para você. Qual que é um pouco o perfil das empresas que estão aí dentro? O Pacto Global olha somente para grandes empresas que já têm estrutura super bem robusta de ESG, sustentabilidade, ou também não, como é o caso do Lingopes, que é uma startup e também está inserida aí no Pacto Global? Conta um pouco sobre isso para a gente. Perfeito, Milagros. A vantagem da gente ser uma rede local muito grande, né, em número de colaboradores e participantes, é que a gente tem projetos para empresas de diversas maturidades em temas de sustentabilidade, setores e tamanhos, né? Nem Uhum. tudo que a gente oferece no Pacto Global vai ser para a Lingopes ou para uma outra pequena e média empresa ou uma microempresa, né? E nem tudo que a gente oferece também vai ser compatível com uma grande company, seja nacional ou internacional. A gente tem ali, como eu falei, dezenas de projetos para diversos momentos da empresa, né? A gente tem uma trilha ali que a empresa pode seguir, que começa em conhecimento, é a base de tudo. Na verdade, eu chamei de trilha, mas eu gosto de chamar de uma pirâmide. A gente tem projetos de conhecimento, a gente tem uma plataforma que é a maior plataforma de e-learning de sustentabilidade do mundo, que se chama Academy, que todos os colaboradores conseguem acessar, dos cursos do mais básico até o mais avançado dos temas do Pacto Global, em diversas línguas, né? Então, inclusive, se quiser se desenvolver um pouco mais, praticar ali as línguas estrangeiras, tem conteúdo em português, mas também tem inglês, espanhol, francês, né? Entre outras línguas. E aí, com essa base de conhecimento, entendendo o que é a Agenda 2030 dos ODS, a empresa consegue fazer escolhas mais acertadas, onde ela vai se engajar, que é o segundo momento ali dentro dessa pirâmide. O engajamento é um afunilamento, né? Entender quais são os temas priorizados para aquela empresa, qual é o momento dela e no que ela quer investir o tempo dentro do Pacto Global. Seja fazendo conexões com outras empresas, que ela faz parte da cadeia de valor, ou possíveis clientes dela, seja para aprendizado, conhecer um case de uma empresa num tema que o Pacto trabalha, ou apresentar um próprio case dentro das plataformas, assumir compromissos públicos com o Pacto Global, que é a nossa principal agenda hoje, né? Se chama Ambição 2030, são 10 possíveis compromissos públicos que as empresas podem assumir com a gente, né, para atingimento de uma meta ambiciosa dentro da Agenda 2030. E dentro desses compromissos a gente oferece workshops, ferramentas para atingimento da meta, metodologias ali que a empresa pode seguir para conseguir contribuir com aquele objetivo comum. Então, ela tem essa jornada ali de engajamento. O pacto não é mais um trabalho para a empresa, ele é um catalisador das boas práticas, né? Nosso Uhum. objetivo não é gerar mais trabalho, mas sim facilitar, e principalmente pequenas e médias empresas que têm ali uma restrição de capacidade de pessoal quando se refere a ESG, então a gente tem esse objetivo de ser bastante assertivo, né? E o topo da nossa pirâmide é a visibilidade. O nosso objetivo é que as empresas falem pela Agenda 2030, que elas mostrem seus cases, que elas sejam reconhecidas, que elas sejam inspirações para outras empresas, né, que façam esse networking e a gente avance na agenda. Nós não somos os protagonistas do tema de sustentabilidade, nosso objetivo é capacitar, né, as empresas e as pessoas que estão nelas e trabalham conosco
para que sejam esses porta-vozes, multiplicadores das boas práticas, né? E aí a gente fala de visibilidade nos nossos eventos nacionais e internacionais, a pessoa CEO da empresa, né, ser uma porta-voz da Agenda 2030. Existem diversos espaços ali dentro dessa nossa jornada. E temos, então, inclusive, invisibilidade e oportunidades para pequenas e médias empresas e para grandes companies, entendendo que são desafios distintos, mas complementares, porque muitas pequenas e médias empresas são prestadoras de serviço ou estão na cadeia de valor de grandes corporações, né? Então, é um ecossistema bastante rico e o Pacto tem oportunidade para todas elas em todos os momentos ali nessa trilha de sustentabilidade, a gente está ali para dar suporte. Uhum. Perfeito. E aí você comenta, participar, né, do Pacto Global não é mais trabalho para a área de sustentabilidade, ou SG, enfim, para uma empresa que ainda não tem uma área. Sim, é um apoio, né? Então, acho que eu queria entender com você como que você enxerga essa relação entre as estratégias ESG de empresas, às vezes empresas que ainda estão começando a entender, às vezes até os temas materiais que são importantes para elas, ou na verdade que já têm estruturas e, enfim, estratégias bem definidas. Então, qual que é a relação, né, entre essas estratégias ESG e a participação do pacto? A estratégia ESG, ela passa muito, né? Hoje em dia é pela Agenda 2030, né? Não tem como você fazer uma estratégia sem associar um Perfeito. ODS. Ela fica uma estratégia frágil se você não Uhum, associa essa agenda internacional de responsabilidade, né? O Pacto Global traz esse discernimento, essa certa clareza com o nosso material, com as nossas jornadas de conhecimento e de engajamento de boas práticas e trocas, né, entre as empresas, que ajuda nessa assertividade na hora da escolha. É uhum, claro, não dispensa, se achar necessário, se houver recurso, a contratação de uma consultoria, porque o Pacto Global ele não é uma consultoria ESG, de sustentabilidade. A gente não faz um trabalho individual com as empresas. O que a gente faz é oferecer caminhos, ferramentas, né, e oportunidades para os pontos de contato, para os colaboradores daquela empresa que estão junto do Pacto Global, a se capacitarem, né, e terem essas habilidades para conseguir implementar, ter visão crítica em relação a essas metas. Então, é até interessante porque vocês retêm o conhecimento, né, dentro da empresa a partir do funcionário. Vocês fazem o filtro do que a gente oferece como trocas, como oportunidades para a realidade da empresa. O que pode ser absorvido, o que pode, né, ser benéfico para a empresa e ser aplicado. Então, o pacto ele consegue lapidar quando a empresa já está numa jornada mais avançada, trazendo ferramentas ali com base em metodologias internacionais, as melhores práticas internacionais. Mas se a empresa está no início do momento de sustentabilidade, a gente é um grande suporte até para o entendimento do que é essa agenda, o que é materialidade, quais são os temas, a priorização dos ODS, como funciona, né? Toda essa jornada a gente tem ali materiais de ótima qualidade que ajudam as empresas, né, a ter essa visão sobre o tema ESG e ser mais assertiva, reduzindo os riscos. uhum. Eu acho que hoje em dia é muito difícil, se não é impossível, você abrir um relatório de sustentabilidade e não ter a ligação com os ODS, né? Então, é a primeira coisa, normalmente, na capa, que já colocam os ODS, né? No nosso caso, a ODS 4 é a que mais, tem maior prioridade aqui no nosso dia a dia, né? E o que eu acho muito interessante, também como empresa que acabou também de se tornar participante aí do Pacto, são os momentos, são os fóruns, né? Que vocês criam por temas, né? Então, a gente consegue ter trocas de boas práticas, conseguir pegar cases, entender quais foram os desafios com outras empresas também nas mesmas temáticas que a gente. Então, acho que esse é um ponto que eu acho que é super interessante, né? Quando a gente vê, quando a gente pensa em uma empresa que está começando agora, quando a gente pensa em uma empresa que gostaria de começar uma estratégia nova que ainda não entende 100%, né? E até sobre essa questão dos fóruns, eu acho que queria trazer um pouco mais esse papo para o S, né, do ESG, porque muito se fala sobre qual letra, qual pilar é o mais complexo, né, e algumas pessoas acabam falando que o social é o mais desafiador, muito por conta da dificuldade, né, do monitoramento, da comprovação de resultados, da comprovação de ROI, né, que hoje a gente sabe que dia a dia sempre tem que ter algum tipo de comprovação de ROI para a nossa diretoria. E aí, pensando nisso, e também no objetivo, né, que você vem comentando do Pacto Global, nesse apoio, né, nas jornadas das ODS, quais são as formas
que você enxerga que uma empresa possa tanto iniciar como escalar os seus compromissos sociais dentro, né, em conjunto com o pacto, né? Então, eu sei que vocês têm as plataformas de ações, eu sei que vocês têm os movimentos, então podem ser caminhos para essas empresas? Perfeito, Milagros. O tema do S, né, do social, ele muitas vezes vem associado, né, pela empresa com a filantropia, Perfeito. a a organização ali, o instituto da empresa que faz doações para a comunidade local, que é impactada diretamente pelas ações ali da empresa ou indiretamente, né? Então, sobre voluntariado, mas o social ele é maior do que isso, né? Não é apenas ali a esse engajamento, mas sobre olhar para dentro da empresa e entender a estrutura dela, né? Se a gente está num país, por exemplo, que 50% da população é negra e seus colaboradores são majoritariamente brancos, existe um risco relacionado, né, porque você não tem diversidade nem de experiências entre os seus colaboradores, você não tem diversidade étnico-racial, né, que vai trazer para você uma análise de contexto muito mais rica do que se a sua equipe é só feita por pessoas que têm as mesmas faculdades e as mesmas formações, né, e que Perfeito. enxergam o mundo da mesma maneira, né? Então, se a princípio o tema de vagas afirmativas ou diversidade étnico-racial parece algo mais difícil, mais uma barreira dentro da empresa, uma dificuldade, ele evita muitos riscos relacionados a ter uma equipe padronizada, né? A diversidade ela é benéfica, assim como a gente fala da diversidade de gênero, né? Ter mais Uhum. mulheres em cargos de liderança ou em outros cargos nas decisões traz uma outra perspectiva, e aí olhando com interseccionalidade, mulheres pretas, né, mulheres negras, tudo isso traz uma riqueza para a empresa que garante a perenidade, que é a perenidade, né, a duração da empresa, mitiga esses riscos, faz uma análise muito melhor do contexto, e aí olhando para o contexto do Brasil, se a sua empresa não reflete o contexto do país que ela está inserido, né, podem ter erros ali que vão passar despercebidos e gerar uma crise, né? Então, esse tema de diversidade social, né? Olhar a saúde mental dos colaboradores também, garantir que o ambiente de trabalho é um ambiente seguro, onde se promove a saúde, né? Onde tem manejo de crise em eventuais problemas, garante também ali, ou pelo menos mitiga riscos sobre a reputação da sua empresa, mas não só isso, que as pessoas permaneçam, que façam carreiras dentro da empresa, né, que vivam num ambiente saudável, garantir que essa gestão esteja treinada para que não tenha ali nenhum tipo de viés em relação ao tema de saúde mental, algum tipo de preconceito ainda em relação a isso, estigmas. Então, tem tanto tema social que não é só a filantropia, o olhar para dentro, a sobrevivência da empresa passa pelo tema social. Pensar no salário digno, né, que é um dos ODS, ODS 8, as jornadas de trabalho também, né, a flexibilização, licença maternidade, licença paternidade, há tantos temas no S do social que não são apenas a filantropia, claro, é um tema super importante, mas tem coisas ligadas à sobrevivência do negócio, à redução de riscos, né, a melhoria, Great Place to Work, né, ali, a melhoria dos indicadores. Então, Uhum. o social ele se expande para além disso, né? O tema da educação dos colaboradores, né, também é algo que pode mantê-los, né, por mais Uhum. tempo na empresa. Às vezes você não consegue oferecer salários maiores naquele momento, né, dentro dos cargos, mas você consegue oferecer, por exemplo, uma formação de línguas, você consegue oferecer algum subsídio para que aquele funcionário termine seu ensino médio ou entre no ensino superior. Existem tantas maneiras no social voltado para o seu colaborador que garante que tem um retorno do investimento, né, falando do ROI, que é superior, né, ao que foi investido de fato, que o social ele não pode ser encarado realmente como um gasto. Ele faz parte da sobrevivência da empresa, assim como todas as outras letras, o E, o S e o G, eles estão ali igualmente importantes, porque a empresa é feita de pessoas, né? Existe sim o lucro, existe o investimento, existem eventualmente os investidores, mas os colaboradores eles também têm que estar no centro ali da sua estratégia para Perfeito. garantir a continuidade do trabalho e até a qualidade do trabalho que é ofertado, né? Perfeito. E eu sei que
hoje no Pacto vocês têm diversos movimentos e plataformas de ação também, né? Quando a gente pensa nesses pontos que você até comentou, ter um time diverso, por exemplo, eu acho que conversa muito com alguns movimentos que vocês têm, né? Alguns compromissos que as empresas também estão firmando aí publicamente, né? Exatamente, Milagres. Só trazendo, então, hoje a gente tem 10 compromissos públicos que as empresas podem assumir junto ao Pacto Global. E esse compromisso, a Ambição 2030, a gente chama de movimento, cada um dos compromissos. A empresa participante do pacto que quer aderir a esse compromisso, a mais alta liderança, CEO, presidente, assina uma carta compromisso de que vai colaborar com aquela meta que é estabelecida por nós, com indicadores baseados no Brasil, até 2030, e coloca 2 pessoas numa jornada de capacitação gratuita para quem é participante do Pacto Global, né, com todas as ferramentas e metodologias de como atingir aquela meta, né, dentro do tempo proposto. Quando a gente fala do tema social, existem alguns compromissos públicos que as empresas podem assumir conosco. No social, a gente tem o movimento Salário Digno, que ajuda as empresas a conhecerem metodologias de como calcular um salário digno. A Natura até tem sido uma grande porta-voz dessa temática recentemente, não sei se o pessoal tem acompanhado aí no LinkedIn, porque o salário digno, normalmente, ele é superior ao salário mínimo, né? Ele leva em conta o custo de vida daquela região, o que é preciso, qual é o piso salarial necessário para aquele colaborador ter uma vida digna com a sua família, né? Acesso ao lazer, acesso a tantas outras coisas que não é só apenas a sobrevivência, né? Então, a gente ajuda a empresa a calcular um novo piso salarial para garantir que todo mundo que trabalha naquela empresa tenha acesso a um salário digno. Né? E o salário digno, esse movimento, ele pode ser, inclusive, estendido para a cadeia de valor. Pode ser para funcionários diretos e ou cadeia de valor, que é onde costuma estar a maior parte do risco das grandes empresas, principalmente se ela tem uma cadeia internacional. Então, a gente ajuda oferecendo essas metodologias, os caminhos das pedras, mas quem se capacita são os pontos de contato, né, que vão aprender a metodologia e internalizar na realidade da empresa. A gente tem o movimento Elas Lideram para mais mulheres em cargos de alta liderança, C-Level. O objetivo é que tenha 50% de mulheres em C-Level até 2030. A gente tem o Raça é Prioridade, que é voltado para pessoas negras e indígenas, para que a gente tenha 50% de pessoas negras ou indígenas em cargos de liderança, não alta liderança, até 2030, e que já é muito ambicioso se a gente olhar para os números mais recentes. Hoje, apenas 5% das lideranças são formadas por pessoas negras e indígenas. Então, o objetivo é multiplicar por 10, né? A gente quer um objetivo ambicioso, mas alcançável dentro desse horizonte, né, de aí 7 anos que a gente tem para frente, 6 anos agora, né, de trabalho para mudar o indicador. A gente tem o Mente em Foco, que eu falei para vocês, de estruturação de programas de saúde mental, para que não só tenha manejo de crise, mas para que tenha o combate ao estigma e a promoção à saúde dentro do trabalho. E temos também o movimento mais recente, novo, que a gente lançou, ligado ao ODS4, que é a Lingopass, né, também tem esse interesse específico, que é o core business de vocês, que é o movimento Educa 2030, que ele está voltado ali para aumentar a escolaridade dos colaboradores, né, que concluam seus ensino médio, acessem o ensino superior, mais mulheres em carreiras de STEM, né, que é de ciências, tecnologia, né, matemáticas, e também que as empresas cumpram suas cotas, né, de aprendizes, para que a gente consiga também gerar empregabilidade para essa parcela da população, né, esses jovens ali que estão terminando o ensino médio, adentrando no mercado de trabalho. Então, a gente tem, esses são alguns dos compromissos públicos que as empresas têm assumido e tem tido uma grande uma receptividade muito interessante, sabe? Hoje, mais de 300 empresas já assumiram compromissos públicos. Isso aparece no nosso site, o nome da empresa. Os resultados eles saem consolidados em relatórios anuais, eles não saem por empresa, são resultados consolidados, mas vocês conseguem verificar desde já quais são as empresas que assinaram aqueles compromissos, né, que estão ali engajadas, e isso é super importante, pensando, por exemplo, como consumidores, como parte da cadeia de valor, entender quais são essas empresas que estão se importando com os temas, né, que importam para você também. Então, esse é um passo bem legal que o Pacto Global oferece para as empresas participantes.
Perfeito, eu acho super interessante, Gabi, quando você conta um pouco sobre esses movimentos, porque eu acho que foi uma das coisas que mais brilharam, assim, os meus olhos, né? Eu acho que principalmente o movimento Elas Lideram, Raça é Prioridade, e também agora o novo de Educação 2030, porque a gente tem muita sinergia com isso, né? Então, a gente é uma empresa que a gente busca muito melhorar a empregabilidade através de uma educação em idiomas, através de uma educação profissionalizante, né? E aí a gente tem projetos e programas que focam muito nesses públicos que você acabou mencionando. Então, mulheres em STEM, né? Elas são um grupo para a gente que é prioridade, porque a gente sabe que, historicamente, elas estão em carreiras que não são promovidas para as mulheres, né? Então, a gente também tem esse objetivo de mostrar que sim, através de uma educação, é o lugar delas também de poder participar aí nos setores mais diversos, tecnologia, ciências, matemática, né? E também a gente tem outros projetos também que olham para programas de desenvolvimento, por exemplo, de líderes negros, também talentos negros, né? Ou também desenvolvimento de pessoas que estão entrando agora em cargos como jovem aprendiz, estágios que muitas vezes não tiveram ainda a oportunidade de se desenvolver nesse tipo de temática, né? E já que entramos, na verdade, eu entrei, acabei entrando mais na realidade do Lingopass, eu queria muito que você contasse, assim, uma visão de uma empresa de EdTech, né, startup, né? Como que você enxerga que empresas de tecnologia podem se inserir nessas plataformas? Eu não sei se você tem alguns exemplos, né, de empresas que já têm resultados implementados, bons resultados, né? Porque muitas vezes quando a gente pensa, mas uma estratégia para uma empresa que é totalmente de tecnologia, SG às vezes não é tão importante, né? Quando na verdade é muito ao contrário, né? Muito pelo contrário. A gente tem hoje a capacidade de ser um agente da transformação, olhando para os três pilares, né? Então, acho que é importante você também trazer essa importância. É importante você também falar um pouco sobre como as empresas também podem ser pioneiras aí nessa questão, e quais são os caminhos também que elas podem utilizar para isso. Olha, Milagres, as empresas de tecnologia, elas são, né, super importantes para a implementação da agenda ESG, principalmente quando a gente olha para governança, para questão de dados, né, a proteção de dados, quantos dados vocês têm que são sensíveis, que é necessário ali, né, reforçar a tecnologia e a segurança. Uhum. E olhando para um outro viés, mesmo que a gente crie tecnologias, quem cria as tecnologias são pessoas, né? E quais são os vieses que estão sendo imputados numa inteligência artificial, né? Num curso que está sendo ali oferecido? Quais são as visões de mundo que estão sendo repassadas, né? É uma visão diversa, é uma visão respeitosa, é uma visão alinhada, né, com a pauta ESG. Então, existe uma responsabilidade muito grande do setor de tecnologia sobre essas informações que são repassadas. Pode ser ali em temas, talvez, é, de de padrão ali de conduta, né? De como a gente vai operacionalizar, como a gente vai programar aquela máquina, olhando para a ética, né? E respeitando as leis. Então, existe tanta coisa ali para uma empresa de tecnologia prestar atenção, proteção de dados dos seus clientes, dos seus colaboradores, que acho que não existe nenhuma empresa que se exima da responsabilidade, né, de assumir a agenda ESG, muito pelo contrário, são recortes diferentes sobre a mesma temática, né, mas que se conversam, né? Então, que essas pessoas que fazem o conteúdo que sejam pessoas diversas. Se vocês forem olhar a tecnologia, também existe o espaço físico para guardar essa tecnologia, né? Os terabytes, tudo isso. Existem lugares Data que center. para os Uhum. data centers que para você resfriar aquela quantidade de dados armazenados ali fisicamente naquelas máquinas, existe o uso de água, existe impacto ambiental, emissão de carbono. Então, não é tão simples quanto, né, e tão abstrato quanto o tema internet, né? Isso existe fisicamente porque existem colaboradores, isso existe fisicamente porque impacta a vida das pessoas e tem dados sensíveis, e também no tema, né, de meio ambiente existe um impacto ambiental mensurável daquela empresa, né, pensando no armazenamento daqueles dados em algum lugar físico, né? Então, tem muitas perspectivas ESG que incluem a tecnologia, né, dentro da agenda. Perfeito, com certeza. E eu acho que também a gente tem grandes players aí no mercado de tecnologia que estão se tornando referência, né? Em estratégias ESG, estão se tornando referências em compromissos públicos e realmente prestação de contas, né?
esses compromissos, porque eles de verdade enxergam que são pontos importantes e que eles se enxergam também como agente aí da transformação, em levar essa ideia mais, essa temática mais para frente, né? Então, super obrigada, Gabriela, por ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre essas dúvidas que a gente tinha aqui. Eu acho que para o próximo bloco a gente acabou separando alguns mitos e verdades sobre o Pacto Global, porque que assim, da mesma forma como existem mitos e verdades sobre a ESG, né? Porque muito se fala, mas é importante que as pessoas estudem e entendem, também existem mitos e verdades sobre o Pacto Global. Então, eu separei 3 aqui, eu queria que você explicasse para a gente se é verdade, se é verdadeiro, se é falso, né? E o porquê. E o primeiro deles é acreditar que o Pacto Global é apenas para grandes empresas. Acho que a gente acabou dando spoilers aí um pouquinho antes, né? Exato, Milagros. Na verdade, o Pacto Global ele é feito para CNPJs, né? Pessoas não conseguem se engajar como CPF no Pacto Global. A gente recebe muito essa pergunta: como eu conseguiria me engajar, ser voluntário? Não é nessa iniciativa da ONU que a gente, né, vai conseguir se engajar como sociedade civil Uhum. especificamente. O mandato do Pacto Global é para empresas. E como eu falei, né, durante esse tempo que a gente está conversando, empresas de diversos tamanhos, maturidades e setores, né? Eu até vi que aqui no chat tem uma pergunta relacionada a qual é o padrão de empresas que participam do Pacto Global. A gente tem mais de 20 categorias de empresas Perfeito. participantes do Pacto, né? Pode ser indústria, mas também pode ser empresa do varejo, todos os setores possíveis estão dentro do Pacto Global com suas preocupações e especificidades. Existem até grupos de trabalho que trabalham ali, estão ali direcionados para alguns setores. Por exemplo, a gente tem direitos humanos no tema de moda e têxtil, a gente tem debates de clima em temas de biocombustível e logística. A gente tem alguns focos ali setoriais, mas o pacto é feito para todas as empresas e todos os setores. Maravilha. E aí, mais outra frase aqui que pode ser um mito ou verdade. A rede do Brasil é a maior das Américas. Olha, essa é verdade. A rede do Brasil é a segunda maior do mundo, como eu falei para Isso é vocês, muito atrás legal, né? apenas da França, que também é um país super engajado no tema ESG, mas a gente tende até a superar a França em número de empresas que fazem adesão, a gente chama de empresas participantes, porque a nossa Uhum. equipe hoje no Brasil é muito robusta, né? A rede local dos Estados Unidos, ela talvez tenha ali uma dezena de colaboradores, e hoje a gente está com quase uma centena aqui no Brasil. Então, a nossa capacidade de transformação e de impacto, ela está cada vez maior, né? E a rede do Brasil, ela só é o reflexo do interesse do setor, né? Do setor privado brasileiro no tema, né? A gente é grande do tamanho do interesse das empresas em fazerem parte, em serem participantes dessa iniciativa. Então, não é trivial sermos a maior das Américas, competindo, entre aspas, com os Estados Uhum. Unidos, por exemplo, mas é porque existe realmente um interesse muito grande do setor privado brasileiro na agenda, né, de sustentabilidade. Existe um interesse, existe um potencial enorme também, né? Que eu acho que esse número de empresas participantes acaba também explicitando um pouco esse potencial que a gente tem aqui. E por último, a última frase que eu tenho aqui é: o Pacto Global é um selo ESG. Esse a gente vai ficar devendo, Milagros, nós não somos selo ESG. Dentro dos mandatos da agenda de sustentabilidade, do universo ESG, existem empresas e organizações que cada um faz uma coisa. O Pacto Global, ele não oferece selos. Existem selos aí, sim, ESG pelo mercado, em tema de da parte social, da parte de emissão de carbono, mas o Pacto Global, ele não certifica nenhuma empresa. A empresa, quando ela entra no Pacto Global, ela, sim, demonstra um genuíno interesse de fazer parte, né, desse debate e de acelerar na agenda de sustentabilidade, mas todos os dados que chegam para a gente, eles são autodeclaratórios, tá? A gente não tem não auditora esses dados, isso fica aí a cargo das empresas que fazem isso, tudo é autodeclaratório, né? E a gente está aqui para ser catalisador dessas boas práticas. Por conta disso, né, da gente não tratar esses dados, não verificar esses dados como terceira parte, a gente não pode ser um selo ESG, a gente não Uhum. consegue fazer esse trabalho individualizado que uma consultoria faria, por exemplo,
né? Então, o fato da empresa estar no Pacto Global não garante que ela, né, tenha as melhores práticas ESG, mas ela tem acesso a muitas, né, ferramentas, metodologias e materiais que ajudam a mitigar o risco, e o bom uso do Pacto Global, sim, pode facilitar, né, e avançar a empresa nos temas ESG, inclusive para adesão a algum selo nacional ou internacional. Perfeito. Eu acho que esse era um dos mitos que a gente tinha separado, mas combinou muito com uma das perguntas também que enviaram, que é como que vocês avaliam e medem o progresso das empresas nessas implementações dos princípios, né? Então, você comentou um pouco aí rapidamente que no site a gente consegue ver os compromissos e também os resultados que são enviados anualmente, né? Mas esse envio, esse compartilhamento, se eu sou uma empresa do Pacto, que faço parte do Pacto Global, eu preciso, então, anualmente compartilhar com vocês os dados, é isso? Isso, Milagros. Existem dois relatórios que a gente tem aqui, né? Se a empresa aderir a um compromisso público, ela vai anualmente compartilhar as informações delas em relação àquele compromisso que ela assumiu, vai ser consolidado no relatório do movimento. Mas qualquer empresa participante do Pacto Global, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar do mundo, ela obrigatoriamente precisa enviar para a gente todo ano a comunicação de progresso. São os indicadores que é dela, né, que ela vai fazer de maneira autodeclarada, sobre como ela está evoluindo nos temas do Pacto Global: direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. As perguntas são as mesmas para todas as empresas participantes, e ali ela vai conseguir acompanhar o progresso dela ao longo dos anos, inclusive comparar com outras empresas do mesmo setor, seja no Brasil, seja internacionalmente, para saber como ela está performando, onde ela pode investir um pouco mais, onde ela é liderança no tema, né? Então, nesse tema de transparência e prestação de contas, toda empresa participante do Pacto Global preenche a comunicação de progresso. O que a gente não garante é a auditoria desses dados, né? Eles são todos autodeclaratórios. Muitas vezes a empresa faz essa auditora esses dados com uma Big Four, por exemplo, uma empresa ali de Uhum. auditoria, mas o que a gente pede é só o preenchimento, né? Tem empresas que não têm essa capacidade de certificar aquelas informações, mas, obviamente, a gente espera que exista, assim, né, uma conformidade ali dentro dessas respostas, né, até seguindo os princípios do Pacto Global e da Agenda 2030. Maravilha. E, Gabi, eu acho que tem uma pergunta aqui do Guilherme, que ele perguntou se dentro do pacto existem ONGs, né? Tem o terceiro setor, então, dentro do pacto? Ele... Milagros tem sim, Guilherme, né, que fez a pergunta. Esse, Dentro do Guilherme. Pacto Global, a gente tem, dentro dos participantes, é, grandes companies, empresas com mais de 250 funcionários, seja nacional ou internacional, pequenas e médias empresas, que inclui micros, né, empresas com até 249 colaboradores, né, e a gente tem organizações não empresariais. Essa é a menor parcela dentro do Pacto Global. As organizações Uhum. não empresariais, elas são para a gente multiplicadoras dessas boas práticas, né? São organizações setoriais, é o governo, algumas ONGs ligadas ao setor privado, porque elas aprendem, absorvem da Agenda 2030 e multiplicam, né? Se a gente tem ali uma coalizão de empresas de algum setor e muitas daquelas empresas que estão na coalizão não fazem parte do Pacto Global, essa coalizão ela é uma multiplicadora para dizer dos benefícios do Pacto Global para aquela empresa que não faz parte, né? Mas não é o nosso foco. As organizações não empresariais, elas são como se fossem influências do Pacto Global. Mas o nosso trabalho ele é desenvolvido, a nossa cobrança, por exemplo, da comunicação de progresso, ela é toda voltada para empresas CNPJ. Então, é, as organizações não empresariais elas participam, elas não pagam uma anuidade para estar no Pacto Global, mas os benefícios são restritos, porque as empresas, que são o nosso público-alvo principal, elas pagam uma anuidade, né? Elas Uhum. têm um foco e têm ali algumas metas que elas podem se comprometer, e aí a agenda é bem mais extensa para as empresas, mas as ONGs elas entram ali, algumas, né, que fazem sentido com o Pacto Global, elas entram como multiplicadoras das boas práticas. Perfeito. Acho que foi... Obrigada pela pergunta, Guilherme. Eu acho que tem uma última dúvida aqui que é mais direcionada, acho que para mim, que é sobre como que funciona o nosso programa de impacto, né? Acho que eu comentei rapidinho, eu acabei não explicando. O nosso programa aqui de impacto, ele chama Empowering Talents, e ele tem esse objetivo, como eu falei, de apoiar a empregabilidade de 3 públicos específicos, né? Então, a gente trabalha muito com a população refugiada, a gente trabalha muito também com mulheres em STEM, que nem eu comentei, né? Que faz parte, que tem sinergia aí com um dos movimentos que a Gabriela comentou, e também a gente ajuda aí
tem projetos de apoio a talentos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E aí a gente faz isso através da doação de licenças aí, para apoiar nessa educação um pouco mais, olhando para os idiomas, mas de uma educação um pouco mais corporativa, para que apoie eles nessa inserção no mercado de trabalho, ou também, às vezes, transição. Então, a gente faz isso através do nosso Instituto Lingopass, mas também através de parcerias B2B, através de parcerias de empresas também que estão buscando aumentar aí o impacto. Super obrigada pela pergunta também. E aí, Gabi, a gente tem mais 5 minutos. O papo está sendo maravilhoso, mas eu não queria sair também de hoje sem perguntar algumas indicações sua. Pode ser de livro, pode ser, acho que podcast hoje em dia tá uma grande tendência, né? Filmes, documentários, o que que você acha que seria interessante aqui? Foi interessante para você que você queria compartilhar com a gente? Perfeito, Milagros. Antes, né, de eu falar as minhas indicações, queria agradecer muito as perguntas que a gente recebeu. Quem tiver Demais. interesse, né, de conversar, por favor, me chamem aí no LinkedIn, pelas redes que Uhum. vocês desejarem, eu fico à disposição. Agradecer também o pessoal da LinguaPass por esse convite. Mas falando um pouquinho das minhas indicações, eu tenho uma indicação mais profissional e um pouco mais inspiracional. Na Boa. profissional, o Pacto Global ele tem um podcast que se chama Pacto pelo Futuro. Está disponível em todas as plataformas ali de streaming. São 12 episódios até o momento, e no qual a gente conversa sobre os projetos do Pacto Global, sobre cases de algumas empresas participantes, né, em diversos setores. Cada episódio tem em torno de 20 a 30 minutos de duração, e são com CEOs ou pessoas, né, que trabalham na área de sustentabilidade das suas empresas e contam um pouquinho, né, sobre as suas experiências e como o Pacto Global ajuda a avançar nessas agendas, né, que estão sendo tratadas ali em cada episódio. Então, reforçando aí, acho que eu vou pedir para o pessoal do Indopass colocar o link. O podcast Boa. Pacto pelo Futuro é a minha primeira indicação a nível profissional. E quando a gente conversou sobre essas possíveis indicações, eu fiquei pensando nos meus livros aqui e olhando para o tema, né, de línguas e cultura, eu lembrei de um livro que eu li há pouco tempo, há uns 2, 3 anos atrás, que se chama Americaná. Ah, eu Americana sei com como H que no é. final, que eu não sei Uhum. falar o nome dela porque ela é nigeriana, mas é a Chimamanda. Peço desculpa se eu estiver falando errado, é Chimamanda Ngozi Adichie. Mas procura Uhum. aí no Google Americana com É H no famosíssimo esse final. livro, é fácil de Ele encontrar, é um gente. livro Uhum. maravilhoso que fala sobre essa diferença cultural dela ter saído ali, né, nos anos 90 da Nigéria. É um romance, né, mas é inspirado também na vida dela em algumas partes. Saído da Nigéria e se mudado para os Estados Unidos, as diferenças culturais e as diferenças linguísticas, né, o americaná é exatamente a maneira como eles falam o inglês, né, falam americanos lá na Nigéria, e como isso pode ser um desafio, né? Eu que fui morar fora também tive esses desafios de ser nativa da língua portuguesa e falar no francês. É, morei pouquíssimo tempo, um mês só, mas nos Estados Unidos também. Acho que as diferenças culturais e tudo, como isso se entrelaça na nossa vida, né? Os nossos skills e diferença de alimentação, de Uhum. cultura, de relações, eu acho que é um livro super rico para quem quer trabalhar nesses ambientes diversos e multiculturais. Acho que tinha alguma pergunta aqui no chat, não sei se eu deixei passar, falando exatamente sobre essas habilidades, Sim, da né? Ana Carolina. Uhum. Interculturais, eu acho que a gente não pode apagar os nossos traços e as nossas histórias quando a gente está estudando uma língua internacional. Claro, a gente busca ali uma lapidação para se fazer compreender, mas a gente não quer fingir ser outra pessoa ao falar um outro idioma, né? A gente tem toda a nossa carga, a gente já está levando a possibilidade de uma pessoa que não fala a nossa língua mãe, de entender o que a gente quer falar a partir do momento que a gente estuda aquela língua que é a língua mãe daquela pessoa eventualmente, né? Ou é um ponto em comum entre duas pessoas que não falam as mesmas línguas, mas se encontram no inglês, por exemplo. Uhum. Né? Então, os traços culturais, a carga brasileira que a gente leva, até a nossa espontaneidade, o jeitinho que a gente lida com as pessoas, a maneira que a gente se relaciona, eu não acho que deveriam ser apagados a partir do momento que a gente aprende de uma nova língua, né? Tem Uhum. maneiras de a gente transpor a nossa personalidade para a nova língua, e quando a gente tenta mascarar isso, fica artificial, a gente deixa de ser quem a gente é. Então, acho que a língua ela está aqui para permitir novas conexões e não constranger
estrangeiro nós somos para caber ali em uma outra persona quando a gente fala uma outra língua. Então, se permitam ser quem vocês são, fazer os erros, mas se deixar compreender a partir do conhecimento da língua, porque eu acho que a principal trava, né? E aí falando como uma pessoa que se tornou poliglota a partir da questão educacional, né? Eu virei poliglota porque eu queria fazer relações internacionais, ter uma carreira, né, voltada para isso. Meus pais não falam inglês, por exemplo, né? Não estava na realidade deles, nem na formação deles, e minhas irmãs também não são. Enfim, eu acho que a questão de adquirir uma nova língua está muito ligada à exposição ao erro, a permitir-se errar e refalar, né, refrasear ali o que você quer dizer, porque você não tem aquele vocabulário, então você Uhum. encontra uma maneira de se explicar. Então, a comunicação ela é muito ampla. A gente nunca vai ter todo o vocabulário que a gente deseja em nenhuma língua, incluindo o português. Vamos sempre, né, ter ali alguma coisa que a gente não sabe e a gente tem que aprender e buscar essa informação, mas que isso não seja uma trava, não seja um impeditivo para que a gente siga nesse aprendizado, né? Então, assumir que a gente sempre vai ter mais do que aprender e mais palavras Perfeito. para conhecer, tem que ser algo que te instiga e te faz feliz, e não que te amedronta e que te impede a se comunicar com uma pessoa. Né? Uma Uhum. vez que você tem ali a base gramatical, todos os artifícios para conseguir se comunicar, se comunique, vai dar tudo certo, né? Não se Uhum. constranja, né, por não saber alguma coisa na língua que for, a gente está aqui para aprender e faz parte do processo a gente não saber ou errar. Maravilha, Gabriela. Acho que foram duas indicações super ótimas. Anotei aqui do podcast, a gente também tem o link aí para enviar, acho que já devem ter enviado, na verdade. A americana também já li, então se alguém quiser, eu tenho o livro lá em casa para emprestar, fiquem à vontade, sempre bom fazer essa troca. Eu acho que nosso papo não poderia ter sido finalizado de uma melhor forma, com tudo que você falou agora, então te agradeço mais uma vez de coração pela participação, por estar aqui com a gente, quinta-feira às 6 horas da tarde. Foi um prazer ter esse papo com você e agradeço, pessoal, todo mundo que ficou com a gente também, que nos acompanhou, que mandou as dúvidas. De novo, que nem a Gabriela falou, se vocês tiverem outras dúvidas que a gente puder ajudar, a gente está aí super à disposição no nosso LinkedIn, também e-mail, a gente pode trocar com vocês também nossos contatos. E eu acho que é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez e, Gabriela, foi um prazer passar essa hora com você. Igualmente, boa noite, pessoal. Muito obrigada aí, Milagres, pessoal da Língua Press. Um abraço, gente.